a gravar. Bom, então, meu nome é Giovana, eu sou R2 do CEPOA. Minha aula hoje vai ser sobre o olho na doença de BC. O moderador da aula é o Dr. Kimball e meu orientador foi o Dr. Francisco. E aí, Giovana? Começando a falar sobre a doença de BC, ela é uma doença multissistêmica, né? Então, ela acomete várias áreas do nosso corpo. É uma doença inflamatória e crônica. Ela se baseia em episódios recorrentes de vasculite oclusiva, que acomete principalmente as veias de pequeno calibre. Então, a tríade clássica da síndrome da doença de BC, né? É a uveíte, as úlceras genitais recorrentes e as úlceras orais recorrentes. São úlceras dolorosas que têm um centro necrótico com uma rima mais avermelhada. Então, né, Kimball, voltando aí, e a questão, hoje em dia, está se falando mais em síndrome de BC do que própria doença de BC, não é isso? Bom, algumas observações importantes que a Giovana colocou aí. Lembrando dessa questão de veia, então isso pode ser irrelevante, mas tem muita doença que você tem que diferenciar se é flebite, se é arterite, ou se é os dois. Então isso a Giovana colocou importante. Essa questão de falar de úlcera recorrente genital e úlcera recorrente oral, a gente chama de úlcera bimodal. São dois modos. Então isso é importante porque se você tiver isso e mais o olho, praticamente você fechou o diagnóstico de BC, e é extremamente importante, porque às vezes isso não passa na cabeça do paciente, que às vezes tem uma correlação com isso. Então, às vezes você tem que lembrar. Então, a anamnese, a pergunta tem que ser direcionada, porque você fazer a pergunta para o seu paciente, você já teve alguma coisa, alguma doença, ele vai falar que não. Para ele é normal ele ter uma úlcera de vez em quando, uma afta, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Beleza. Falando um pouquinho da história, né? Ela foi descrita pela primeira vez por Hipócrates na Grécia Antiga, no ano 450 a.C., e voltou a ser relatada pelo oftalmologista Benedictus Adamantíades em Atenas em 1931. Quem descreveu ela foi um dermatologista em 1937, que foi o Ruluzzi BC, e ele descreveu essa tríade clássica que a gente comentou, então, das aftas orais recorrentes, as úlceras genitais recorrentes e a uveíte com hipópio. A epidemiologia, então, ela é mais prevalente na Rota da Seda, que é compreendida pelo sul da Itália, Oriente Médio e Extremo Oriente. São os locais mais comuns para essa doença. Então, e a incidência... Só voltando aí, que tem uma curiosidade aí, né? Eu acho que eu já comentei isso com o Chico, né? Vocês notam alguma coisa semelhante China, Itália, pandemia? Então, assim, é interessante isso, né? Porque agora essa história do Covid aí mostra muito dessas coisas. Então, essa inter-relação hoje que tem no mundo, essa integração de vírus, de bactéria, de fungo, de doença autoinflamatória. Então, eu não acho que isso é muito por acaso. É só para levantar uma lebre aí do artigo que eu li recentemente, mencionando essas coisas que, às vezes, esses fatos históricos costumam se repetir. E olha que a gente está falando de doença autoinflamatória e de uma doença viral, né? Mas é um pouco de coincidência, né? Então, aí a questão que eu vou colocar aqui, levantar, é que parece que realmente tem essa ligação por causa das relações entre o Ocidente e o Oriente, que buscava, na época, as especiarias no caminho das Índias, e Marco Polo acabou indo mais além, subiu, foi lá na China, e na cidade de Han ele descobre tanto a seda quanto descobre a massa. E tanto é que na Itália, né, se disseminou o macarrão, porque tinha muito trigo, e as pizzas. Cada região da Itália tem uma pizza específica. Napolitana, napolitana, siciliana. Então, dependendo da região. Então, o que acontece? A seda ela não precisava ser tingida. Então, duraria mais tempo
né, no Império Romano e nos outros impérios que estavam ligados ao comércio ali do Mediterrâneo. E aí, o que acontece? Com isso, ele levou os tecelãos chineses e os comerciantes que foram para a Itália e disseminaram, né, nos países que também consumiam as especiarias e principalmente a seda, para Portugal, Espanha, França, Grécia. E durante a tomada de Constantinopla, é quebrado essa passagem, né, pelos turcos otomanos. Então, aí que entra para a gente o entendimento do porquê a Turquia é o maior lugar, o país que tem maior prevalência e incidência de doença de BC, porque parou ali e ficou e não poderia avançar o trajeto. Então, os chineses eles se misturaram, né, com a população da Turquia, não só da Turquia, tudo que estava em volta do Oriente Médio. E na minha tese de doutorado, a gente faz um estudo populacional sobre o marcador genético HLA-B51, e que o B51 ele tem em todas essas populações, mas originariamente na cidade de Han, na China, e em todo o resto da China também. Então, é um marcador chinês, e que, depois que foi ocorrendo a miscigenação com essas várias etnias, foram surgindo outros marcadores genéticos, uns mais frequentes e outros menos frequentes, dependendo do quanto essas populações interagiam. Então, quando vieram para o Brasil, eles encontraram ameríndios e negros, que não tinham esse marcador genético. E na escola de São Paulo, a gente tinha muita população chinesa, turca, tinha muito judeu, libanês, o pessoal do Oriente Médio também tinha chinês, japonês. Então, na Escola Paulista, junto com o grupo do Kimball, eu consegui, né, captar sangue e fazer análise genética da população dele, que não foi muito diferente da minha, já que a minha Rio de Janeiro continha muita colonização de português, inglês, espanhol, italiano, que também tinha o povo turco aqui, com menos frequência. Os chineses vieram depois, os japoneses também, mas só que o estudo, nesse momento, revelou uma paridade de miscigenação da etnia, onde a frequência, por isso que o HLA-B51 não entra nos critérios diagnósticos, porque ele existe, mas não uma frequência tão alta quanto os outros países de origem. Então, é importante saber essa questão da história, o porquê que a importância do entendimento do marcador genético e, no futuro, o mapeamento genético, né? Eu e Kimball conversando muito sobre imunogenética, que será o futuro em algumas doenças, né? No Congresso de Uveíte foi falado sobre imunogenética, principalmente em uveites, a gente entender isso no futuro, a gente fazer um mapeamento genético e tratar a doença. Tem muitas outras doenças também que podem tratar pela origem genética. Então, mas só que a miscigenação criou o que vocês vão ver daqui a pouco, que é o polimorfismo. A doença de BC ela é polimórfica. Ela não tem só o marcador genético. O marcador genético dela tem variantes e depende do lugar que se miscigenou e dos fatores também ambientais, até alimentares, radiação solar. Então, fatores epigenéticos, né, de poluição ambiental. Mas seguimos. Então, o lugar com a maior taxa de incidência foi encontrado na Turquia, de 420 casos para 100 mil pessoas. Nos Estados Unidos, 1 para cada 100 mil. No Japão, 3 para cada 100 mil. E no Brasil, corresponde a 3% dos casos de uveíte. Nas Américas tem uma menor prevalência e geralmente é uma doença mais branda. E pessoas geneticamente originárias de regiões endêmicas que migraram para outras nações
parecem apresentar menor risco de desenvolver a doença. Aí volta aqui só um pouquinho. Então, e aí a questão dos Estados Unidos também tem, né, vamos lá, a relação deles em relação ao Japão é menor, uma população grande, bem grande. Qual o fator que leva a isso? Eles também tiveram caucasianos que foram para lá, também tiveram os chineses, também estão lá, ou também tem os japoneses que estão lá. Então, tem algum fator que a gente desconhece que faz com que uma população, mesmo miscigenada, eles não tinham ameríndios. Os ameríndios deles, na grande totalidade, foram mortos durante, né, a Guerra de Secessão ou até antes do Faroeste, morreram. Então, mesmo com a miscigenação, uma população miscigenada como a brasileira, existe algum fator que faz com que a doença se apresente com mais frequência. A Turquia, por que a Turquia tem mais do que o Líbano, que é ali do lado, que o Irã, que o Iraque, do que Israel, o Paquistão, ou outros países que estão próximos ali no Oriente Médio? Então, realmente, existe algum fator, provavelmente, que influencia nessa apresentação genética. Ô, Chico, aí a gente entra naquela questão da epigenética, né? Que você tem o fator genético associado à questão ambiental. Então, às vezes, se o paciente muda de um país, de um continente para outro, ele muda a frequência da doença. Várias doenças são assim, tem essa disparidade em relação aos imigrantes e às pessoas que ficaram no lugar. Então, de repente, se um turco for morar nos Estados Unidos, talvez a incidência de IBC seja menor para ele, né? Então, o fator externo também ele é um fator que estimula ou desestimula, né? Ele deixa de ser um trigger. Deve ter algum trigger dentro, né, da Turquia que faz a doença despolarizar. Será, às vezes, até alimentar, ou a temperatura, não sei, a irradiação solar, não sei. Então, realmente, isso é muito importante, Giovana. Isso daí será o futuro, né, do pensamento. Acomete uma faixa etária geralmente entre 20 e 40 anos, mas também pode afetar idosos e crianças. A história familiar da doença está presente em 12% dos casos. E o acometimento entre homens e mulheres varia de acordo com a região, mas é mais grave em homens do que em mulheres. Então, falando dos fatores intrínsecos e extrínsecos que a gente estava comentando agora há pouco, o gene HLA-B51 está presente em 56% dos brasileiros e também pode estar relacionado com o gene MHC1, molécula de adesão intercelular, ICAM1, e o fator 5 de Leiden. Então, no nosso trabalho, desculpe interromper, né, Kimball? Até a aluna da reumatologia que fez só análise do B51, no Brasil, o B51, por nós documentados, atualmente, ele caiu para 26,5%. Tanto é que muitos nossos amigos oftalmologistas que trabalham com veite falam, será que eu preciso pedir HLA-B51? E o pessoal da Reumato também. Tudo bem que ele pode, se der positivo, vai te ajudar bastante, mas se não der, na grande maioria, né, não é esse 56, ele é menor. Ele não vai ajudar muito, não. E a outra observação, Chico e Giovana, agora está se estudando muito o polimorfismo, né? Essa questão da mutação de alguns outros genes. Por exemplo, o TNF-alfa-3 proteína, que é um gene específico de inflamatório, quando você tem esse gene, quando você tem a mutação nesse gene, ele provoca um BC mais precoce e com cicatriz e com fibrose na área macular, ou seja, de pior prognóstico. Então, agora a gente está começando não só para fazer o diagnóstico da doença, mas achar esse dimorfismo, essas alterações nesses pacientes. E aí é um paciente que tem um BC mais precoce e que tem cicatriz na área macular.
Então, isso é muito interessante. A genética está evoluindo muito em relação a isso, não só para fazer diagnóstico, mas para você dar prognóstico para o paciente. Aí, possivelmente, se você tem uma mutação nesse gene, você tem que ser mais agressivo na imunossupressão desses pacientes. Com relação aos fatores ambientais. Os fatores infecciosos, então, a infecção pelo vírus da herpes simples, adenovírus e algumas bactérias. E os fatores não infecciosos relacionados são a ingestão de nozes, chocolate, tomate e o que o Francisco falou da exposição solar. E os pacientes que apresentam essa resposta inflamatória exacerbada, eles geralmente apresentam essas graves alterações vasculares que a gente vai comentar mais para frente. Bom, então a apresentação clínica, como a gente falou, é uma doença multissistêmica, acomete várias áreas do corpo. Começando a falar das manifestações oculares, os pacientes vão apresentar uveíte anterior, hipópio, vitreite, infiltrados retinianos, vasculite retiniana e oclusão vascular retiniana. Falando sobre as manifestações neurológicas, o paciente pode apresentar doença parenquimatosa, com trombose de seio cerebral. Pode ter úlceras afetando todo o trato gastrointestinal. Úlceras e epididimite, úlcera geniturinária, né, e epididimite nos homens. Doença cardiovascular isquêmica, aneurismas de veia pulmonar. E nas lesões de pele pode ter foliculite, eritema nodoso e o sinal da patergia. Pode ter oclusões venosas profundas e artrite não obliterativa, geralmente em articulações grandes, como joelho, tornozelo. Então, reduzindo um pouquinho, só enxugando, voltando, a vasculo BC, né? A neuro BC e a manifestação mucocutânea, porque todo mundo fica pensando em úlcera oral. E aí, será que tem essas úlceras dentro do trato genito-urinário que você não vê? Essas úlceras, né? Ou aftas, né? Dentro do trato gastrointestinal que você não vê? Então, muitas das vezes, o paciente tem só manifestação, um questionamento só ter a manifestação ocular, e aí não fecha critério, porque não tem as úlceras orais e úlceras genitais, mas não tem as aparentes, mas tem as internas. Tem o trato geniturinário interno e tem também a nível intestinal as úlceras. Então, ele fecha critério diagnóstico. Uma manifestação grande, que é a afta oral, que não é só da boca, porque a gente pensa que a afta oral é só da boca, não. Úlceras do trato gastrointestinal. Então, essa questão realmente está sendo bem questionada sobre essas apresentações. Mucocutânea, a manifestação de neuro-BC e vasculo-BC. Também é importante falar que os acometimentos do sistema nervoso central geralmente se manifestam depois de 5 anos da doença, né? Os pacientes podem apresentar meningoencefalite, aumento da pressão intracraniana e a queixa mais comum, que é a cefaleia. Quando tem acometimento de parênquima cerebral, está relacionado a um pior prognóstico e uma maior taxa de mortalidade. E esses acometimentos do trato gastrointestinal são mais comuns na população japonesa e acomete mais a região iliocecal. Ô, Giovana, só para colocar aí duas posições aí. Da doença ocular. Engraçado que, claro, que é o descrito hipópio, a gente vê, mas o que preocupa mais a gente é a questão da vasculite retiniana, né? Então, isso é que está relacionado com complicação maior, prognóstico mais reservado do ponto de vista visual, quando você tem BC ocular. E muito importante isso que você falou em relação à neuro-BC. Essa semana eu tive um paciente com a mielite transversa por BC, e ele ainda não desenvolveu o quadro ocular, mas a gente fazendo um OCT, você começa a achar uma alteração da retina interna desse paciente, mesmo o paciente sendo assintomático.
Então, quando você tem neuro-BC, de cara, já é uma indicação para você manter a imunossupressão desse paciente pelo menos por 5 anos, porque é gravíssimo, entendeu? Então, é o que você falou, o prognóstico é pior. E essa semana eu tive um paciente, semana passada, aliás, com mielite transversa, e que o olho era assintomático, mas que a gente achou essa alteração e realmente o prognóstico é mais reservado para esses pacientes. E muitas das vezes eles caminham para apresentação de neurite óptica, né? Se você deixar o quadro andar, né, Kimball? Porque todo mundo fala, e é real, a camada nervosa do olho, que é o nervo óptico e a retina, é uma projeção do sistema nervoso central. Então, o paciente está tendo uma alteração do sistema nervoso central, já está tendo aquela alteração precoce que o Kimball falou, muito provavelmente ele vai desencadear essa alteração ou retiniana ou do nervo. Então, ficar bem alerta, porque realmente é uma apresentação bem grave da doença, e os que saem dessa apresentação têm alteração de comportamento, alterações cognitivas, a gente observou muito isso no ambulatório, né? Os pacientes eles têm alterações do córtex cerebral que levam a alterações cognitivas, dependendo da área que é afetada. Esse, só para dar um parecer para vocês, é o paciente mais grave que eu vi nos últimos 5 anos, é uma mulher, e a gente teve que fazer imunoglobulina e a gente teve que fazer rituximab. Junto. Isso é muito difícil. Fazer uma plasmaférese no paciente. Faltou isso, mas a imunoglobulina mais o rituximab, meu amigo, é tiro de bomba atômica. De bomba atômica. Só faltou a plasmaférese aí para completar a história. Mas, enfim, seguimos. Bom, então falando sobre primeiro as úlceras orais, elas estão presentes em 97% dos casos, é o sinal mais precoce da doença. Elas são múltiplas e dolorosas, têm uma margem vermelha com um fundo necrótico amarelado, pode acometer língua, lábio, gengiva, também pode acometer as regiões que são mais difíceis de ver, como palato, faringe, tonsilas. Elas cicatrizam em 7 a 15 dias, sem sequelas, e têm uma alta taxa de recorrência. Sobre as úlceras genitais, elas estão presentes em 90% dos casos. Elas são maiores e mais profundas do que as aftas orais. Elas evoluem para ulceração e deixam cicatriz. São mais dolorosas no homem e acometem principalmente no homem o escroto e na mulher a vulva. Os acometimentos de pele são lesões papulopustulosas, a pseudofoliculite, tem erupção acneiforme, eritema nodoso em 30% dos casos, com nódulos subcutâneos dolorosos em membros inferiores, e a resolução é geralmente entre 10 e 14 dias. O sinal da patergia, ele acontece por uma hiperreatividade cutânea seguida de trauma mínimo. E aqui é outra imagem das lesões cutâneas. Volta para mim, fazendo um favor, para a gente discutir sobre o quadro clínico, e esses daí são os critérios diagnósticos que são do IS International Study Group in Bashed Disease, né? Esses critérios de úlceras orais, genitais, lesões cutâneas, alteração ocular, a patergia, ela entra no critério. E o que acontece? As úlceras orais, muitas das vezes, adolescentes que estão abrindo quadro, eles acham que estão tendo lesões na boca, às vezes está usando aparelho, está machucando a boca, e melhora espontaneamente. As lesões de vulva, muitas das vezes, elas não entram, não se fala muito por causa da questão de vergonha social para a própria menina, adolescente, que está ficando adulta, falar sobre isso. E a patergia não é levado muito em conta, mas a patergia pode acontecer, como eu já vi, em pacientes que foram fazer retinoangiografia e aí tiraram a foto da retinoangiografia depois e fez sinal da patergia. Então, só essa espetadinha da agulha no paciente para fazer já faz o sinal da patergia. E a questão ali do hipópio,
cai na prova para vocês, eu não posso falar nem para o Kimbo falar sobre isso, mas o hipópido, ele, quando aparece, ele é um hipópido que move, né, Kimbo? É bem característico, você pede para o paciente mexer o olho, você mexe o olho para lá, mexe o olho para cá, e o hipópido anda. Isso aí acontece muito em doença de BC. Vamos lá, deixa eu comentar algumas coisas que o Chico falou aí. Primeiro, da úlcera oral. Às vezes o paciente tem odinofagia, dificuldade para engolir, porque ele tem uma úlcera. Então, é o que a Giovana falou, você não consegue ver essa úlcera. E às vezes o paciente não vai relatar porque está lá atrás, então é difícil de examinar. O teste da patergia, ele ficou esquecido um tempo, mas é o que o Chico falou. Eu tenho feito isso no ambulatório, a gente tem feito, no sentido de 50% dos casos vai dar positivo, é super fácil de fazer, a gente usa uma agulha de insulina, é bem discreto mesmo, não acha que o resultado vai ser igual ao PPD, não é igual ao PPD, não, você não tem duração, não. Você tem uma lesão, depois de... A gente faz a leitura em 48 horas, então como se fosse uma pústula mesmo, né? E aí o que o Chico falou, o negócio do hipópio, é o hipópio móvel, porque quando você tem um hipópio fixo, o diagnóstico diferencial aqui é neoplasia. Então é muito importante isso, você ter essa noção aí da diferença. Isso aí. Então, vamos lá, seguindo. Então, falando sobre os critérios diagnósticos. O diagnóstico é essencialmente clínico e ele é composto por úlceras orais recorrentes, que são observadas pelo médico ou pelo paciente e que tenham ocorrido pelo menos 3 vezes nos últimos 12 meses. Úlceras genitais recorrentes, também observadas ou pelo médico ou pelo paciente. Lesão ocular, o paciente que apresente uveíte anterior, posterior ou presença de células no vítreo, ou vasculite retiniana. Lesão cutânea, então eritema nodoso, pseudofoliculite, lesões acneiformes em pacientes não adolescentes e sem uso de corticoide sistêmico, para não falsear o diagnóstico, né? E o teste da patergia positivo, que é a pápula ou pústula 24 a 48 horas depois do estímulo, ou biópsia da pele compatível com vasculite. Então, o diagnóstico são as úlceras orais recorrentes, com 2 ou mais critérios, a gente fecha o diagnóstico. Isso, então, aquela questão que eu voltei para vocês, ó, como o Kimball falou, a úlcera oral pode ser lá dentro da camada da faringe, que você nunca vai ver, e às vezes a úlcera genital está dentro da parte não só da vulva, está dentro da vagina, também não vê, e então, às vezes, outra que dificulta, mas que acaba virando diagnóstico, que a apresentação para a gente ocular é tão séria e tão grave, né, Kimball, que a gente viu lá, a vasculite do paciente leva uma oclusão, edema macular, uma baixa visual, e logo pode ocorrer no outro olho, que já aconteceu em pouco tempo, por isso que a gente faz uma intervenção bem agressiva, e pode ser que o tratamento com imunossupressor sintético e biológico evite que surjam essas outras manifestações chamadas as manifestações mucocutâneas. E a gente, às vezes, não consegue fechar o diagnóstico, ou fecha o diagnóstico, às vezes, quando ela se torna refratária ao tratamento que está fazendo. Então, muitas das vezes, passa a ser chamada de uma vasculite idiopática, que muitas das vezes ela é uma vasculite de BC, mas como está tratada, a gente não consegue fechar. É isso que a gente experimentou lá, na Escola Paulista junto. Chico, eu acho assim, mas eu costumo falar, a gente tem uma amostra um pouco viciada, principalmente na escola, porque é um serviço terciário. Então, eu acho que tem muito BC que está rolando aí. Já apareceu no meu consultório paciente que tratou conjuntivite 4, 5, 6 anos e que tinha associado úlcera e afta oral, ou seja, não era conjuntivite, entendeu? Então, assim, tem muito BC aí que, infelizmente, não está... Claro, não os casos mais graves, mas eu acho que é uma doença ainda subdiagnosticada aqui no Brasil e acaba chegando para a gente, às vezes, os pacientes com os casos mais graves de BC. Então, agora entrando mais na clínica ocular,
ela está presente em 50% a 85% dos casos, geralmente bilateral e assimétrico. Em 10 a 20% dos casos é a primeira manifestação clínica. Ocorre em cerca de 2 a 3 anos após o início da doença e é mais comum e mais grave nos homens. No Brasil, a doença de BC corresponde a 3% das uveites aproximadamente, e pode ter alterações tanto no segmento anterior quanto no posterior, lembrando que as alterações no segmento posterior são mais graves que no segmento anterior. Então, o acometimento do segmento anterior são episódios recorrentes de iridociclite aguda não granulomatosa. O paciente vai apresentar embaçamento, dor, fotofobia e lacrimejamento. E o acometimento de segmento anterior é mais comum do que de posterior e tem um melhor prognóstico. 90% dos pacientes mantêm boa acuidade visual após 10 anos de doença. Então, aqui na imagem da direita, a gente vê um hipópio discreto lá embaixo, e na da esquerda, né, no caso, e na da direita, a gente vê uma injeção ciliar. Giovana, qual que é uma complicação importante para você ficar de olho aí do segmento anterior do BC? Glaucoma? Parabéns! Não sei se você chutou ou se você pensou assim. É uma das coisas. Quando você começa a ter crise repetitiva, você pode ter uma trabeculite e depois você tem uma obstrução a médio e longo prazo, e aí você já complica que você vai ter um glaucoma secundário aí ao processo inflamatório e você tem aí uma doença para o resto da vida. Então, por isso que você tem que ser agressivo no tratamento quando você tem manifestação do segmento anterior. Uhum. Parabéns! Obrigada. Então, aqui a gente está mostrando os PKs não granulomatosos, que são finos e claros e compostos por linfócitos, plasmócitos e eosinófilos. A imagem da direita em cima, os não granulomatosos, que são os finos. O da esquerda é mais grosseiro, né, que é o granulomatoso. E aqui a gente vê a reação de câmara anterior com as células na câmara anterior e flare. Giovana, lembrando que sempre volta aí nos PKs aí, por favor. Não incomum, né? O Chico sabe disso, a gente que faz o VEIT, você tem muitas vezes um PK que é misto, entendeu? Você tem granulomatoso e não granulomatoso. Então, assim, às vezes, claro, tem doenças que são típicas e você vê isso muito bem separado e tal, mas a evolução dos PKs, assim, geralmente você vai ter. Então, você tem que sempre considerar que às vezes você tem PK misto, granulomatoso e não granulomatoso. Então, às vezes, a diferença ela existe, claro, é importante para a gente direcionamento, mas não incomum você vai ver os dois num olho só. Beleza. E, às vezes, em olhos opostos, né, Kimball? Começou no olho direito a doença, está arrastando a doença, junta tanto PK que ele fica com aspecto granulomatoso, enquanto que o outro fica mais fininho, porque começou... o olho direito começou há 15 dias atrás, 20 dias atrás, foi se arrastando, ficaram mais grumos no endotélio corneano, e aí chega na emergência com a gente, e você já vê um olho com PK não granulomatoso, por um acúmulo menor, porque o olho começou mais tardiamente. Você já viu isso, Kimball? Não, claro, o tempo de instalação da doença, às vezes você tem assim, aquela. Para você, Giovana, está muito claro quando você tem um PK recente ou um PK antigo, isso você consegue ver no paciente com nitidez, Giovana? Consigo. Tá, ótimo. E lembrando que isso que o Chico falou, às vezes, não incomum, o uso do corticoide tópico muda a característica. Então, às vezes, se o paciente está usando há 5 dias, 10 dias, 15 dias, de repente você não vai achar essa exuberância que você mostrou aí desses PKs granulomatosos desse jeito. Então, tem que saber se o paciente já usou ou está usando corticoide também. Beleza. O paciente também pode ter sinéquias posteriores. E aí o glaucoma secundário, né? Uma complicação frequente, tem uma boa resposta inicial ao tratamento clínico e pode ser feito um implante de válvula de drenagem. Agora as alterações do segmento posterior.
A vasculite retiniana é a manifestação mais comum da doença. Pode ter embainhamento e oclusões vasculares na retina, edema, exudatos, hemorragias e infiltrados retinianos, frequentemente associados à vitreite. São mais graves do que os acometimentos de segmento anterior e 25 a 50% dos pacientes com acometimento de segmento posterior têm baixa de acuidade visual importante em 5 anos. Então, aqui a gente vê uma imagem de OCT com esse infiltrado. Também vê uma vitreite, né? Tem uma opacidade de meios para chegar na retina. Também conseguimos ver exudatos, hemorragias, na imagem da direita. Giovana, é importante, assim, claro que você está mostrando um fundo de olho super exuberante, ninguém tem dúvida aí e tal. Não infrequente, quando eu tenho um paciente com BC com manifestação do segmento anterior, eu acabo obrigatoriamente, depois que melhorar, porque às vezes tem muito fibrina, hipópio, pedir uma angiofluo, porque às vezes você vai ver uma vasculite subclínica. Então, não necessariamente esse paciente só tem manifestação anterior. Aliás, frequentemente você vai achar essa vasculite subclínica, porque a natureza da doença é a doença vascular. Então, às vezes, o paciente não está com queixo, está melhorando, mas na hora que você pede um exame de contraste, você vai ver o vazamento principalmente na periferia. Então, isso é muito comum. E alguns deles até, né, Kimball, falam que estão vendo mosquinha voando, né, que é a manifestação, a queixa do paciente, que às vezes passa desapercebido quando a gente está na emergência e nem questiona isso, naquela velocidade da emergência, né? Então, isso pode acontecer. Então, aqui na angioflúria a gente consegue ver, né? Os casos mais graves vão apresentar neovascularização da retina e do nervo óptico, hemorragia vítrea, vitreoretinopatia proliferativa e DR tracional. Agora, o tratamento. Ele exige uma abordagem multidisciplinar de acordo com as manifestações clínicas. O tratamento prioritário tem que ser para as alterações oculares, gastrointestinais, do sistema nervoso central e dos grandes vasos, porque apresenta maior morbidade. Aqui na imagem a gente vê os aneurismas da artéria pulmonar, com parte com trombose, então isso é uma condição ameaçadora à vida, né? Então são condições que têm que ser tratadas logo de cara. O tratamento do ovate anterior, a gente vai usar midriáticos e corticoide tópico. E quando tem acometimento de segmento posterior, a gente vai usar corticoide oral, então a prednisona de 1 a 1,5 mg por quilo dia, com imunossupressor, que pode ser ou a ciclosporina, 3 a 5 mg quilo dia, ou a azatioprina, 1 a 3 mg quilo dia. E quando o paciente apresentar oclusão vascular e áreas de má perfusão, a gente lança a mão da fotocoagulação a laser. A ciclosporina está contraindicada em pacientes que têm acometimento neurológico, e a colchicina ela não tem bom efeito nas manifestações oculares, ela é mais usada para tratar as manifestações articulares. E aí, Kimball, sobre... Opa, primeiro aí, Giovana, isso que você falou, assim, colchicina serve bem para a pele também, mucocutâneo, entendeu? Então, claro que você pode ter articular, e claro, não funciona para o olho, mas o que eu vejo aqui muito é a gente usando isso, a colchicina para a pele. O da ovate anterior, dependendo do estado inflamatório, não incomum, quando você tem fibrina e tal, eu faço dexametasona subconjuntival, porque isso diminui muito a quantidade do processo inflamatório do segmento anterior. Então, às vezes, você tem que fazer isso. Corticoide, toda manifestação de BC, você não pode abrir mão do corticoide. Agora, dificilmente eu passo de 1 mg por quilo dia. Se eu precisar mais do que isso, uma das coisas que eu posso fazer, dependendo se a visão estiver muito afetada, é fazer a pulsoterapia nesses pacientes. Você faz pulso com corticoide. Aqui no Brasil, realmente aqui na escola, a gente usa primeiro um DMARD sintético, aí que a Giovana mencionou, a ciclosporina, a ASA. Mas nos Estados Unidos, no Japão, quando você tem manifestação ocular de BC, a primeira escolha já é um anti-TNF, entendeu? Então, assim, a gente não usa aqui por questão... A gente segue muito a escola da Turquia, que a maioria dos casos ele usa os DMARD sintéticos e funciona muito bem. Eu acredito nisso também.
mas no Japão, nos Estados Unidos, eles já usam anti-TNF como primeira opção, né? E, claro, o que eu mencionei, se o paciente tiver manifestação do sistema nervoso central, você tem que ser mais agressivo ainda. E olha que Turquia tem uma experiência muito mais vasta, né, Kimbo? Muitas das vezes, a gente até apresentando qual é o nome dela que veio, Tutgul, que veio, até tem um artigo dela, veio aqui no Congresso, no Rio de Janeiro, que o André Cury fez, no International Congress, ela falando que muitas das coisas que a gente estava pensando que fosse BC não era, e que não precisaria daquele tratamento tão invasivo e que responde mesmo. Bem, tem que observar, acompanhar cada caso, e que responde muito bem com corticoide e imunossupressor sintético. Mas são correntes que têm formas de pensamento diferentes, que a gente tem que, daqui a pouco, daqui a um tempo, né, pensar sobre um consenso. O EULAR já está pensando sobre isso, que é a European League, que é o artigo que ela vai mostrar daqui a pouco, eu estou até falando sobre, mas esses task forces, essas forças-tarefas, unindo todas as especialidades, englobar o paciente individualmente para saber se só olho ou mais alguma coisa, como o Kimball falou. O sistema nervoso central é muito grave, então olho e sistema nervoso central, eles já pulariam logo a etapa mesmo para biológico, ou até imunoglobulina. O chefe da reumatologia da Universidade de Istambul esteve aqui com a gente há 1 ano e meio atrás, Israeli, que ele chama. Ele tem 5.000 pacientes de BC que ele acompanha. Ele tem 2% usando anti-TNF. Pronto. Então, ele só tem, dos 5.000, só 100 pacientes que usam anti-TNF. Na experiência dele, o resto está muito bem, obrigado, segundo ele. Então, aqui a gente vê uma imagem, né, de uma retinografia fluorescênica. E aqui também os imunossupressores alternativos, que até vocês já citaram um pouco aí, mas o tacrolimus, o micofenolato de mofetil, os anticorpos anti-TNF-alfa, infliximab e adalimumab, interferon-alfa 2A, e os biológicos têm sido cada vez mais utilizados como alternativa eficaz no tratamento da doença de BC. Então, e essa questão de interferon-alfa? Muito difícil ser usado no Brasil, né, Kimball? São 2 problemas aí, Chico. Primeiro, paciente que faz uso de interferon, ele tem 100% de flu-like, que às vezes o flu-like que a gente acha que é besteira, não é besteira, não. Os meus 7, 8 pacientes que já usaram, assim, é usar e ficar 4, 5, 6 dias muito gripado. Então, isso é fato. Ou seja, o paciente desanima. Isso é 1. 2, a questão do custo. Para a gente aqui ainda é caro, né? Então, assim, sinceramente, então assim, eu estou há 30 anos aqui na escola, tem 6 pacientes que usaram interferon, que não difere muito inicialmente da azatioprina, né, da ciclosporina, e muito menos do anti-TNF. Então, quer saber? Eu acho que para a gente aqui, em função disso, não. E outra, você tem o paciente reclamar que toda vez que vai tomar a injeção que vai fazer o interferon vai ficar gripado, é um saco isso, né? E a questão do tacrolimus, ele entra na mesma linha da ciclosporina, né? Da mesmo tipo de família medicamentosa. E o micofenolato de mofetil, eu acho que são mais para pacientes muito refratários, que não respondem a quase nada. Não sei. Em relação a esses 2, o tacrolimus, o FK506, eu já falei isso com o Chico, né? Ele foi descoberto na universidade que eu estudei no Japão, em Tsukuba. Então, o nome do fungo é Tsukubensis. Ele é muito importante para as manifestações do sistema nervoso central. Ele é o análogo da ciclosporina e ele causa menos efeito colateral em termos de alteração da pressão arterial. Só que é mais caro, então é mais difícil da gente usar. O Celcept, que é o micofenolato mofetil, ele é mais eficiente em termos de resolução da doença quando comparado com a azatioprina, só que ele é só liberado pelo SUS com paciente transplante renal e lúpus renal. Então é difícil a gente conseguir isso aqui assim do modo correto, mas é uma medicação bastante interessante que
de repente, se eu tivesse mais oportunidade do ponto de vista custo-benefício, eu estaria usando mais micofenolato que a azatioprina. Em relação a infliximab e adalimumab, ambos são anti-TNF. Então, na história natural, mesmo ele sendo quimérico, o infliximab foi um dos primeiros anti-TNFs. Então, ele tem uma história muito grande, né? Depois que surgiram totalmente humanos, que é o adalimumab, golimumab e entre outros, entraram os biológicos que são anti-TNF totalmente humanos. Mas que hoje em dia sabe-se que também não precisa-se mais, às vezes, queimar a etapa de um biológico que não é totalmente humano, como o infliximab, usando um DMARD sintético associado, o paciente que tem muito peso, é obeso, é muito magro, então ele, como ele é endovenoso, você consegue manipular a dose para o paciente, enquanto que o adalimumab não, ele é uma aplicação subcutânea que tem uma média de peso específica e altura. Mas essa questão do infliximab aí ainda tem alguns serviços que utilizam e tem bom resultado, porque para vasculite e na história dele ele também tem muito bom resultado. Isso daí que o Chico falou é interessante, porque você há de pensar, claro, essa questão de ser quimérico, ser humanizado e tal, era de você pensar que você vai ter anticorpo, antidroga muito mais para o infliximab, que é quimérico, do que o adalimumab. Só que isso, na prática, não é verdade. Você pode ter para os dois. Então, é meio paradoxal isso. O fato de você ter um pedaço da molécula aqui que é quimérica e outro que é humanizado, não faz a diferença de você criar anticorpo contra a droga. Então, o que você pode fazer para minimizar isso, como o Chico falou, é usar um DMARD sintético associado. E a gente usa muito aqui o MTX. O MTX para prevenir a resposta contra a droga. Quando, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começa a diminuir a eficácia da droga, você fala que você teve uma falência secundária. Quando você tem uma falência secundária pelo primeiro anti-TNF, na hora que você entra com o segundo anti-TNF, do ponto de vista ocular, ele é mais eficiente que o primeiro, independentemente da classe que seja. Então, falhou um secundário TNF para doença ocular, você entra com outro anti-TNF e esse outro anti-TNF, independente da classe, vai ser mais eficiente. E, tipo, na terceira, aí já não se pode mais usar anti-TNF, porque Não, a aí você falha muda a realmente classe. já é independente de classe, já é em relação à própria molécula de TNF. Então, a gente troca para inibidores de interleucinas e entre outros. Então, isso aí vai estar na aula de marcos biológicos para vocês entenderem, mas, atualmente, a terapia combinada, né, ela resgata ou evita a falha do biológico sintético, quimérico, humanizado, totalmente humano, com utilização de um DMARD, ou imunossupressor sintético. E potencializa também sua ação. E a gente, no serviço público, né, é muito difícil conseguir o medicamento, que já é caro. Até trocar esse medicamento é uma teoria de países desenvolvidos. A aplicabilidade na nossa realidade, se a gente consegue manter, é ótimo, porque até conseguir saber teoricamente que está tendo falência e conseguir fazer um resgate com DMARD sintético é muito viável para a nossa realidade, muito útil na nossa prática clínica e dá um resultado. Que até você conseguir esperar que o Ministério Público ou que um paciente entre com uma ação judicial para conseguir o medicamento, então realmente é complicado. Mas, enfim, seguimos. Aí aqui agora são alguns artigos que eu e Francisco vimos. O primeiro, lá em cima à esquerda, é falando sobre a importância do ACT como uma ferramenta adjuvante no screening da uveíte por BC. O artigo que tem embaixo à esquerda é da EULAR, que são as recomendações
que é um comitê feito por várias especialidades médicas, incluindo reumatologistas, oftalmologistas, dermatologistas, neurologistas, gastroenterologistas, para poder fazer as recomendações, já que é uma doença multissistêmica. Em cima à direita, o livro de uveites do CBO. Embaixo, a imunopatogênese da doença de BC. E os acometimentos vasculares da doença de BC. Cada um deles, né, tem a sua importância. A questão do ACT nos ajudando, né, no edema macular, na neurite, nas outras manifestações oculares, isso é muito importante. Ali, a autora que eu falei para vocês, que é turca, essa autora turca é uma das grandes estudiosas e tem várias publicações, e fez parte desse grupo European League Against Rheumatism, que as recomendações do EULAR de 2018 são as últimas, e que eles abordam agora mais essa questão de ser necessário a visão do todo, de todos os especialistas juntos, para poder julgar como lidar com esse paciente. Às vezes, tem pacientes que têm uma apresentação leve e que vivem tranquilamente com DMARD sintético, entram logo em remissão, e outros já começam a doença de uma forma agressiva e tem uma doença muito prolongada, evoluindo para cegueira, tem trombose, lesões cerebrais. Então, essa união, né, de vários especialistas foi importantíssima para a questão do update que eles deram. A imunogenética, como o Kimball falou, a imunopatogênese, que está incluído a genética, os fatores que estão envolvidos na manifestação ocular, como ele falou, sobre apresentação no olho, por que determinados pacientes têm uma apresentação pior, mais grave, menos grave. E ela realmente é uma doença vascular muito séria e uma das mais sérias oculares. Então, foram esses artigos e essas referências bem interessantes que eu acho que servem para vocês. Tem um artigo, Chico e Giovana, que eu sempre gosto de citar, mais antigo, da Coreia do Sul, comparando a questão da higiene oral, da manifestação de BC na Coreia do Sul e da Inglaterra. Então, a melhora do processo de higiene oral, eles seguiram os pacientes durante 15 anos, diminuiu a incidência da manifestação da doença. Então, aí voltando àquilo que a gente falou no começo, aquela questão da genética mais o fator ambiental, ou seja, epigenética influenciando na gênese da doença. Então, isso é bastante importante, né, da gente pensar nisso. Aí, Kimball, só para poder colocar uma luzinha, né, aquilo que você falou, será que a higiene de um paciente que é de uma área muito mais de incidência, como ele saiu da Turquia e foi morar, ou era mais pobre, ou era menos favorecido, tinha menos higiene oral, e foi para os Estados Unidos, e lá ele passou a ter mais higiene oral, não sendo uma questão preconceituosa, uma visão só mais realista do fator ambiental, influenciou na genética dele, transformando a epigenética. Claro, eu acho que é isso mesmo. E aí ele vai para os Estados Unidos, vai para a Suécia, vai para a Noruega, ele desenvolve distúrbio neurológico, fica depressivo e suicida. Então tem isso também, né? Isso. Ele melhora na questão básica de não ter verminose, de não ter doença infecciosa, e aí ele começa a ter doença psiquiátrica com uma incidência muito maior. Isso é meio que óbvio. Ou passa a ter artrite reumatoide por carência de vitamina D, osteoporose. MRI, imagina, ele vai viver mais, ele vai ter lesão ocular mais, né? Então, um fator genético de um lugar prevalecia e foi exacerbado quando chegou em outro, quando a epigenética estimulou mais ainda. Né? Estava morando num país de sol, na Espanha, e vai para a Suécia. Em compensação, lá não tem vitamina D e tem depressão. Aí tem fibromialgia, tem artrite reumatoide e DMRI, enquanto que na Espanha ele teria outra doença.
E vice-versa, né? Qualquer outro país pode acontecer isso. Então, para vocês ficarem acender essa luzinha, que o fator genético é importante, mas também cada vez mais a epigenética e os fatores ambientais estão influenciando no trigger, no despolarizar a doença para ela existir. O estudo clássico disso, que isso está bem estabelecido, é a questão de CA de estômago dos japoneses, no Japão e as colônias no mundo, Estados Unidos, Brasil, etc., que a incidência é muito menor. Então, assim, eles acreditam que tem uma correlação direta, aí no caso com a alimentação, mas com o local, mesmo porque a colônia, os japoneses aqui do Brasil, dos Estados Unidos, eles costumam continuar comendo muita comida japonesa. Então, é ainda um fator de confusão isso. Por que o cara vem para o Brasil e ele desenvolve menos CA de estômago do que o japonês que Mas ficou eu lá? li outra coisa sobre isso, Kimbo, porque o homem no Japão, culturalmente, ele come antes da mulher. Então, a temperatura quente do alimento, quando ele ingere, ele estimula mais o estômago. Você já ouviu sobre isso? Esse negócio de temperatura, Chico, eu vi mais sobre CA de esôfago. Aí sim, Uhum. esôfago eu vi, mas de estômago não, porque aí chega no estômago, não sei, mas é tanta coisa nebulosa, assim, é meio difícil da gente até opinar, né? Porque tem muitos fatores aí para contribuir para isso, né? Mas interessante. Então é isso, né, Giovana? Agora a gente vai para as questões. Não, calma. Antes de Não, não vou questões, botar, a não. gente volte, por favor. Você Mas quer, Giovana, você quer me tirar da comissão do CBO, né? Assim, primeiro olha, Jamais, eu ia Giovana, colocar, eu parei nas primeiro ano da questões comissão do ali. CBO, eu vou ser expulso, porque eles vão printar isso na tela e vão mandar lá para o cacheta, lá, fala assim, olha, ó, Eu ó, tirei. olha o Kimball com o é. Chico fazendo bagunça. Aí chega no final do ano, sei lá quando vai ser a prova. Quando vai ser a prova? Janeiro, dezembro? Quando que é? Janeiro. Aí chega janeiro, qual o primeiro lugar geral do Brasil? Cepoa. Cepoa, ganhou de todo mundo, acertou tudo. Todos os residentes tiraram 100 na prova, e aí assim, que coincidência, né? Aí o CBO já me ligando. Que Não, Chico, aí babou. vai Que ser, é vai isso, ser amigão? O que aconteceu? Já não, vai ser o entrando contrário, aqui. vai ser a primeira vez que eles vão descredenciar uma residência por excesso de competência, entendeu? Assim, como é que você juntou todos os residentes, os gênios do Brasil aí, fecharam a prova de CBO? Aí aparece a minha foto, a sua, a gente discutindo as questões, pronto. Os dois Nós vamos. perdendo o CRM, perdendo o título de especialista. Aí, meu amigo, só vai sobrar a Turquia para a gente ver BC lá. Nós vamos ter que mudar para a Turquia para trabalhar lá, Chico. Então, Kimbo, muito obrigado Gente, mais quero uma vez. agradecer aí o Chico, a Giovana, todo mundo aí, um abraço. Sempre que precisar, você sabe que eu tento prestigiar demais o serviço de vocês, sou fã de vocês aí. O Chico é meu irmão, não é nem amigo, então, a hora que precisar de mim, eu estou às ordens. Pedir mais uma vez desculpa aí pelo atraso, mas é muita reunião em cima, até passar esse congresso do CBO agora, eu estou louco. Depois aí melhora, aí eu acho que eu consigo ficar direto com vocês aí. Tá bom, gente? Então, tá ótimo. Muito obrigado. Boa noite para você. Obrigada pela ajuda. Corra tudo bem. Um grande abraço para sua família, principalmente para o seu filho lindo. Tchau, tchau. Valeu, turma. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Seguindo, agora questões. Bom, eu peguei 3 questões do CBO e 3 questões da Academia Americana, porque é um tema que não tinha muitas questões antigas do CBO. Podemos afirmar sobre a doença de BC. A ausência do HLA-B27 exclui o diagnóstico. B. Vasculite retiniana é a manifestação mais característica do polo posterior do olho. C. Tratamento com imunossupressor sistêmico raramente é necessário para o controle da doença. E D. Prognóstico visual é bom, mesmo sem tratamento. Tá, beleza. Então, quem permaneceu? A Isabela, que é uma grande estudiosa sobre doença de BC, que fez até Oi. Vai aparecer o Isabela. eco aqui, que eu estou do lado da Laura.
Você está do lado da Laura? Aham. Olha que delícia, né? Vamos lá, gente. Hoje também perturbei a cabeça da Laura. Mas tudo bem, vamos lá. E aí? Vai. Eu acho que a letra B. Vasculite retiniana é a manifestação mais característica do polo posterior. E aí? Qual a Eu estava resposta? falando com a Laura que numa aula que a gente assistiu, aquela do professor Raul Viana, ele falou sobre isso também. Uhum. Isso. E o Kimball inicia que é a principal vasculite retinal. Vasculite, né, de manifestação ocular é a doença de BC. Uhum. Então, vamos lá. Francisco, eu coloquei alguns comentários aí, só para facilitar o entendimento. Vamos ver aqui os comentários. Então, a letra A está errada, porque é o HLA-B 51, e ele está presente em 56% dos casos, e não é critério diagnóstico. Lembrando que o HLA-B 27 está mais relacionado com a síndrome de Reiter. O tratamento... Vamos lá. Aqui. A ausência de HLA-B27 exclui o diagnóstico. Sim, né? Não é síndrome de Reiter, é espondiloartrite. A síndrome de Reiter era a antiga artrite reativa, né? Nova artrite reativa. Reiter fez através da tríade, mas isso às vezes cai na prova, não sei se vai cair nessa tríade antiga. Uretrite, né? Uveíte e artrite. Então, é a tríade da síndrome de Reiter, que não é mais síndrome de Reiter, que é artrite reativa. Eu vi bastante questões do CBO ainda falando com Ainda síndrome de está falando Reiter. isso. Então, mas, gente, guarda isso, tá? HLA-B27, quando falar síndrome de Reiter, tem que ter, às vezes eles botam, o HLA-B27 está relacionado com a síndrome de Reiter, onde tem a tríade. A tríade, eles sempre perguntam, uveíte, artrite e uretrite. Tá? Por quê? Porque a clamídia, na época, quando Reiter descreveu, foi a primeira manifestação que o paciente tinha a uretrite com a secreção uretral e a uveíte, mas que atualmente a artrite reativa também tem um acometimento pela flora intestinal, por Klebsiella, por salmonella, por outros germes da flora intestinal. Então, não obrigatoriamente a gente tem que ter uretrite, ok? Mas isso cai na prova. E o B27, ele é das espondiloartrites em geral. Espondilite anquilosante, que na prova de vocês cai muito, não vai diferenciar a doença de Crohn, artrite psoriásica, mas tudo que for espondiloartrite, que no caso mais frequente aí vai ser a síndrome de Reiter e a espondilite anquilosante. E o B51, como na minha tese de doutorado, ele é 25,6%. Mas na prova vai dizer que é 56%, tá? Porque o livro não atualizou na população nacional os nossos estudos ainda. A letra C está errada porque os imunossupressores sistêmicos com corticoide usualmente são necessários para os casos de pior prognóstico, como acometimento ocular posterior. E a D está errada porque, independente do tratamento, a taxa de perda de visão varia entre 25% e 50% dos casos quando tem acometimento posterior. Sim, isso a gente discutiu, né? Tanto é que o Kimball falou essa questão do olho e o sistema nervoso central, a gente tem que atacar muito mais agressivamente, porque a gente sabe que, com o passar do tempo, você mesmo mostrou que, em 10 anos, o paciente tem uma baixa visual bem acentuada. E, muitas das vezes, ele fica cego de um olho e com um conta-dedos ou 20/200 do olho contralateral. Então, por isso que, cada vez mais, esse tratamento agressivo. Os conceitos dos turcos eles diferem um pouquinho do Eular, mas o próprio Eular ele também fala do tratamento mais agressivo com anti-TNF, né? Mas os turcos, em algum momento, provavelmente eles vão mudar essa tendência de serem só de marco sintético
tá? Passarem mais para Edmar de biológico. Beleza. Ou a população deles tem uma manifestação ocular menos agressiva que a nossa. Não podemos, às vezes, dizer que vai ser igual, né? Então, mas na nossa população, que a gente vê de doença de BC, tanto é que o caso da filha da enfermeira lá da clínica, olha só, ela era novinha. Se a gente não agisse, né, grave, muito assertivo, né, agisse assertivo, ó, isso é uma vasculite, pode ser que é BC, e por sorte ela conseguiu meu amigo reumatologista, que já fez a pulsoterapia, e ela está bem, e descobriu o B51. Então, ela não tinha úlcera oral, não tinha úlcera genital. Mas será que ela não tinha do trato gastrointestinal? Aquilo que a gente diz, né? Se o paciente tem B51 e tem olho, ou será que a nossa população realmente, a população americana, por ser uma população mais miscigenada, ela tem uma manifestação ocular mais agressiva do que as outras? Não sabemos. Mas, enfim, vamos lá, seguimos. Questão 2. Homem jovem apresenta-se com uveíte anterior bilateral, com hipópio e vasculite retiniana, associadas a úlceras orogenitais e eritema nodoso. A positividade de qual teste reforçaria o diagnóstico deste caso? A. Teste da patergia. B. Teste de sensibilidade cutânea tardia. C. C-ANCA. E D. P-ANCA. Então, vamos lá. Já que a Laura vai ser que vai acabar a bateria, responde aí, Laura. Francisco, vai dar tempo, tô com 1%. Eu sei, meu amor, já estou compreensível. Da patergia. E o teste da patergia. Vamos lá. E a resposta, Giovana? Sim. Só relembrando que o teste da patergia é hipersensibilidade cutânea, positivo quando tem pápula, quando se forma pápula ou pústula no local 24 a 48 horas após o trauma, né, a injeção, a picadinha da agulha, alguma coisa assim. Só botando um exemplo de teste de sensibilidade cutânea tardia, o PPD. O C-ANCA geralmente positivo é na granulomatose de Wegener, e o P-ANCA na poliarterite microscópica e na síndrome de Churg-Strauss. Então, na de vocês ainda continua granulomatose Wegener? Ainda não mudou? Não, é poliangeite. Não, granulomatose com poliangeite. Poliangeite, isso. Nas GPA. provas ainda está aparecendo Wegener, mas em alguns lugares já colocaram que mudou o nome, né? Que vocês têm que saber isso aí, tá? Então, vamos para outra. Correlacione a primeira coluna com as suas respectivas associações na segunda coluna. Doença de BC, coriretinopatia birdshot e síndrome de Reiter, com HLA-A29, HLA-B51 e HLA-B27. Será que a Isabela ainda está aí? Conseguiu? Caiu a bateria? Eu tô. Fala, Isabela. Peraí, Qual deixa a eu entrar. resposta? Cheguei agora no aniversário da Luísa. É o Geniver da Luísa. Parabéns, gente. Correlacione a primeira coluna com suas respectivas. BC. Peraí, doença de BC, eu acho que é HLA-BC. A BC, A qual letra é? B. BC, letra B. Coriopatia de birdshot. É A29 ou B27? 1 é B, 2 é A e 3 é C. 3 é C, síndrome de Reiter, que é artrite reativa, que é uma espondiloartrite, que é da família da espondilite anquilosante. Não é da família, né? Do grupo lá das espondiloartrites, é B27. É isso aí. Então, a resposta certa. Vamos lá, questão 4. Com o aniversário da Luísa está bombando, a Luísa vai até responder de aniversariante. Né, Isabela? Paciente em investigação de alterações cutâneas mucosas, que é a figura A, e dores articulares, apresenta achados oculares abaixo, a figura B é o segmento anterior e a figura C é a periferia retiniana. Qual achado reforçaria o diagnóstico mais provável? Essa já é o nosso teste. É A. É A? Letra A? Isso. Agora tá aqui do meu lado também.
Aí eu coloquei aqui só para a gente relembrar os critérios diagnósticos. Por exemplo, na Academia Americana, eles colocam o diagnóstico dessa forma. A soma de maior ou igual a 4 pontos dentre esses abaixo. Presença de úlceras orais, 2 pontos, úlceras genitais, 2 pontos, lesões oculares, 2 pontos, e teste da patergia positivo ou lesões cutâneas, vasculares ou neurológicas, 1 ponto cada. Então, o teste da patergia ele faz parte dos critérios diagnósticos. Perfeito. Questão 5. Dentre as alternativas abaixo, qual exame é o mais apropriado para segmento de um paciente com panuveíte secundária à doença de BC em uso de ciclosporina? A, creatinina, B, ferritina, C, glicemia de jejum, D, HLA-B51. Então, escreve aí. Vamos lá, Isabela, qual a resposta? Letra A. Dentre as... Isso. Os efeitos adversos mais comuns do uso da ciclosporina são a hipertensão sistêmica e nefrotoxicidade, por isso o aumento da creatinina. Então, a creatinina não é pela hipertensão, tá, gente? É pela nefrotoxicidade. Tanto que ureia e creatinina são pedidos para o tratamento com ciclosporina no universo das doenças autoimunes, das uveites autoimunes ou inflamatórias ou não infecciosas. E no mundo das infecciosas, quando a gente entra com valaciclovir, com aciclovir, por muito tempo para uveites virais anteriores, herpes simples vírus, herpes zoster, CMV, então ela vai dar nefrotoxicidade. Então, a ureia e creatinina, elas se fazem importantes. Então, a nefrotoxicidade, ureia e creatinina, no mundo da autoimunidade, é o medicamento ciclosporina. E o outro medicamento é o valaciclovir ou aciclovir. Tá bom? Isso aí também cai na prova. Uhum. Vai, continua. A última questão agora. Paciente masculino, 35 anos, com história recorrente de úlceras orais e genitais e HLA-B51 positivo, apresenta a alteração abaixo. Qual dos exames contrastados abaixo melhor caracteriza a principal suspeita diagnóstica? E aí, Isabela, responde escrevendo. Letra C. E aí, tá certo? Sim. Então, aqui nessa imagem a gente vê vasculite, com extravasamento do contraste na parede dos vasos retinianos, oclusões vasculares e áreas de não perfusão capilar. Ótimo, excelente. Obrigada. Olha que lindinho, essa foto não. Ah, não, aquela foto ali já existia. Essa A daí de cima é porque a de você baixo só é encaixou. passado. Ah, tem que ter essa foto nova aí que eu não tinha. Uhum. Divirtam-se, pessoal, aí, tá? Ok? Boa noite para vocês. Giovana, parabéns, foi excelente. Realmente muito esclarecedora e as questões que você conseguiu driblar essa dificuldade de conseguir questões que a gente vai ter daqui a um tempo, né? Porque quanto mais vai ficando especializado e menos tema o nosso tema vai sendo menos abordado para as questões da prova, mas que às vezes vai ser um diferencial você acertar doença de BC na hora da prova, ela vai ser um diferencial para você conseguir pontuação. Tá bom? Então, parabéns. Até sexta-feira. Continue estudando bastante. E eu quero ver, a meta já foi lançada com a doutora Jaqueline, né? Para o nosso departamento de retina e uva seguir com os nossos trabalhos que estão em andamento e os congressos que estão por aí. Agora, o próximo congresso da gente é o congresso da USP. Show. Tá bom? Saúde, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.